A graça e a paz de Jesus, irmãos. Que alegria poder estar na casa do Senhor. Que alegria poder te ver aqui. Que alegria saber que o Espírito Santo está agindo na sua vida, de tal maneira te mostrando que você é tão especial, que você é tão precioso aos olhos de Deus, que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para entregar a vida dele em uma cruz, pagando assim pelos nossos pecados, pelo seu pecado. Mas a morte não foi capaz de detê-lo, e Ele ressuscitou para que você tenha vida eterna. Que alegria é saber que você que está aqui essa noite foi movido por um poder maior do que o que você tem dentro de si mesmo, maior do que o poder da sua vontade, dos seus desejos. Você foi movido pelo poder do Espírito Santo de Deus, que foi fazer moradia em você a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer algo muito especial com você, porque Ele quer tratar contigo, tratar a sua vida de uma maneira maravilhosa, para que você seja um agente do reino de Deus, empenhado em ganhar homens e mulheres para levá-los ao céu, empenhado em trabalhar arduamente, mas também prazerosamente para a glória e louvor do nome de Deus. Que alegria te ver aqui essa noite. Você que está aqui essa noite, você precisa entender isso, que há uma unção, há um derramar do Espírito Santo, há um amor muito profundo derramado sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que são as suas ações, sobre as suas emoções, e esse amor profundo derramado sobre a sua vida, ele vai te inundando, ele vai te enchendo de tal maneira que você fica transbordante deste amor, de forma que esse amor transborda e vai escoando e vai pegando as pessoas que estão ao seu redor e vai envolvendo as pessoas que se relacionam contigo, e elas começam a se sentir amadas por Deus, porque Deus usa você para isso. E é tão gostoso te ver aqui essa noite, e é tão maravilhoso te ver aqui essa noite, e saber que você está na direção certa, na direção que Deus quer que você esteja, no caminho correto, no caminho de Jesus Cristo. Você está firmado na verdade que transforma as vidas. Você está firmado na verdade que muda os corações, que muda as mentes e que faz com que tudo lhe pareça algo novo, algo maravilhoso. E você tem a capacidade e o poder dado pelo Espírito Santo de transmitir essa verdade a outras pessoas. Nessa noite eu queria conversar com você sobre o avanço do reino de Deus. Eu queria conversar com você sobre como o Evangelho tem avançado e como você faz parte deste processo maravilhoso do avanço do reino de Deus. Eu quero conversar com você e te chamar, de alguma maneira, despertar no seu coração um sentimento muito profundo de amor e de urgência por aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, assim como você já conhece. Pessoas que ainda não se sentem amadas por Deus, assim como você já é amado por Deus, e você sente esse amor. Essa noite eu quero, junto com você aqui, criar uma esfera, criar um ambiente onde nós podemos ver claramente o poder de Deus derramado sobre as nossas vidas. O céu se abrindo e o poder de Deus sendo derramado, e você sair daqui sentindo-se, sabendo que você é capacitado, você está pronto para ganhar homens e mulheres para a glória de Deus. Se ao chegar no final daqui, não tiver no seu coração alguma coisa mexendo, alguma coisa fazendo você pensar assim, eu preciso fazer alguma coisa com tudo isso que eu ouvi essa noite. Se no final desse momento especial, não tiver algo no seu coração, fazendo o seu coração bater mais forte, mais feliz, mais alegre, pela certeza que você tem de que tem um caminho melhor para todas as pessoas, gente. Eu quero rogar desde já, no nome de Jesus,
que isso não aconteça. Eu quero rogar que aconteça justamente isso que eu estou dizendo, algo dentro de você mexendo muito forte já, fazendo você se sentir parte do plano de Deus para o mundo, porque é exatamente isso que você é. Não existe um plano B. Deus não fez um plano B. Olha, caso não dê certo, aí vamos por esse caminho. Não, o plano é você. O plano de Deus para o resgate daqueles que estão perdidos é você. O plano de Deus para a salvação do mundo é você. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. E conversar sobre o avanço de Deus é conversar sobre algumas coisas que temos no nosso coração, na nossa mentalidade, e que às vezes a gente precisa trabalhar. Nós vamos caminhar então. E nós vamos caminhar na direção daquilo que Jesus Cristo nos direciona. Porque Jesus Cristo diz exatamente isso aqui, olha. Passou 2 vezes, volta um pouquinho. Isso. E Jesus Cristo diz exatamente isso aqui, lá em Mateus capítulo 9. A partir do versículo 37, ele diz assim: então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Presta atenção no que está escrito aqui. Presta atenção no que Jesus está dizendo. A colheita é grande. Temos uma grande colheita pela frente, mas os trabalhadores são poucos. Nós precisamos de mais gente. Quem trabalha com pouca gente perde colheita. Quem trabalha com pouca gente perde o fruto da terra. E aí não aproveita bem o plantio que fez. Por isso que você é importante. Porque você faz parte daqueles que devem colher. Você faz parte daqueles que devem realmente pôr a mão na massa e colher para a honra e glória de Deus. E sabe qual que é a metáfora que é usada aqui? A metáfora da agricultura. Não é a metáfora da cidade, onde você tem que fazer tudo com base nos seus próprios esforços, mas é a metáfora da agricultura. O agricultor, ele planta a semente. Depois que ele planta a semente, ele fica esperando a chuva cair. E a chuva caindo, ela molha a terra e faz aquela semente germinar. E a semente germina e aquela planta cresce. E quando ela cresce, ela começa a frutificar e pronta para ser colhida. Então precisa de pessoas para colher. Sabe como é que a chuva acontece? O sol esquenta o solo e as gotinhas de água, elas entram no estado que é chamado gasoso. Ela fica leve, e ela então sobe lá no céu. Quando ela sobe lá no céu, ela começa a se juntar com outras gotinhas, e ela começa a pesar em grandes nuvens pesadas. E quando ela está muito pesada, ela volta ao seu estado líquido, então ela cai sobre a terra. É assim as nossas orações. As nossas orações, elas sobem ao céu, clamando para que o Senhor envie trabalhadores para essa grande colheita que está à nossa frente. E aí as nossas orações pesam lá no céu, enchem o cálice do nosso Senhor, do nosso Salvador, e Ele derrama o cálice de bênção sobre as nossas vidas, para que sejamos aptos para colher os frutos da boa terra que nós temos aqui. Nós precisamos entender que o paradigma nosso, a metáfora nossa é de colheita, e nós precisamos colher, nós precisamos rogar ao Senhor, clamar ao Senhor trabalhadores para essa colheita, essa farta colheita que Ele nos tem dado. Nós não podemos perder tempo, porque é urgente. Nós não podemos declinar aos problemas. Pode passar, aqui não está funcionando. Nós não podemos nos declinar, nos entregar aos problemas e às dificuldades, de forma alguma. Problemas que vêm às vezes e nos fazem perder a colheita. Problemas que vêm sobre nós e fazem a gente ficar muitas vezes desmotivados. Você já trabalhou com gente desmotivada na sua vida? Pessoas que não estão querendo mais.
Pessoas que começaram a olhar para aquilo que tem que fazer, e ela fala assim, isso não é tão para mim assim mais, eu já não me sinto à vontade fazendo isso, eu não estou fazendo isso com alegria. E sabe, irmãos, às vezes isso acontece com a gente no reino de Deus. Às vezes a gente está trabalhando, labutando no reino de Deus, vem Satanás com as suas tentações, vem Satanás com as suas palavras maliciosas, ele vem tentando nos desanimar, e ele vem trazendo problemas na nossa mente, e ele vem contando mentiras aos nossos corações, e ele vai tentando desanimar a gente. Aí chega a hora da gente ir para a célula, a gente fala, eu estou tão cansado, eu vou ficar em casa. Chega a hora do culto, nossa, eu estou num desânimo hoje, eu não vou para o culto hoje. E você vai percebendo que isso acontece uma vez, acontece duas, acontece três, e quando vê, já faz um mês que você não se aproxima nem da Bíblia, nem das orações que você costumava fazer, você já não está mais em comunhão, você foi sendo afastado, e você foi deixando que isso acontecesse, e no seu coração, sempre que alguém perguntava, e aí, como que está a sua igreja? Sabe, eu estou desanimado. Irmão, no nome de Jesus, eu quero declarar aqui, uma unção de ânimo na sua vida. Eu quero declarar aqui que você não vai se entregar a esse tipo de sentimento, a esse tipo de pensamento, você não vai se entregar a essa proposta de Satanás para a sua vida, você não vai fazer isso, você não vai permitir que isso aconteça na sua casa, na sua família. Quando você estiver se preparando para vir ao culto, se preparando para orar, se preparando para ir para a célula, e vier alguma proposta diferente disso, você vai falar, sai em nome de Jesus, porque eu estou envolvido em um plano maior, eu estou envolvido no plano de Deus. Sabe outro problema que acontece, às vezes? Falta de desígnio. Sabe o que é desígnio? É visão. É visão. Quando você tem uma visão certa, clara, e aí você sabe para onde você está indo. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Mas agora, quando você sabe para onde você está indo, você trabalha em direção àquilo, para que aquilo aconteça de forma objetiva, de forma clara. Você coloca os seus esforços, você coloca o seu coração naquilo, você se envolve com aquela visão para trabalhar. Às vezes você não está ligado ainda no que Deus está fazendo. Você está na igreja pensando assim, olha, Deus me salvou, Jesus Cristo morreu na cruz, eu vou para o céu, está tudo certo agora. Acabou minha história por aqui, não preciso fazer mais nada. Você não está por dentro do que Deus quer fazer na sua vida e como Ele quer te usar. Você ainda não perguntou para Deus, Deus, qual que é a visão? E nós temos uma visão clara aqui na igreja, não temos? Nós somos, vamos juntos, nós somos... vivendo o amor de Cristo para transformar o mundo. Agora vamos bem alto mesmo. Pode gritar se quiser. Nós somos uma igreja em célula, vivendo o amor de Cristo para transformar o mundo. Amém? Glória a Deus. Nós somos uma igreja em célula. E se está faltando você em alguma célula, você precisa estar em uma célula. Só falta você. Porque você é uma igreja em célula, essa é a visão da nossa igreja, essa é a nossa visão. Se você não está envolvido em uma célula, se você não está se fazendo presente nos trabalhos de uma célula, se você não está lá participando com o seu dom, com o seu talento que Deus já te deu, você precisa se alinhar com isso. Você precisa fazer parte, porque você é importante, você é um dos trabalhadores que Cristo quer ter na colheita dele. Essa palavra de Jesus, rogue ao Senhor para que envie trabalhadores, é contigo esse negócio, você é um dos trabalhadores. Você precisa estar numa célula, você precisa convidar os seus amigos para estar numa célula, você precisa levar a sua família para a célula, para que eles se envolvam e trabalhem junto com você no reino de Deus. Nós temos uma visão clara na nossa igreja, e você faz parte dessa igreja, e por isso que é importante você estar junto nessa mesma visão. Às vezes, em alguns momentos, tem algumas desculpas. Aqui é um problema sério. Desculpas. Às vezes estamos trabalhando
trabalhando, correndo atrás da vida, correndo atrás das nossas conquistas, com dedicação, com carinho, com esmero, não é verdade? Não é assim que a gente faz? A gente acorda cedo para trabalhar, 7 horas da manhã, volta às 6 horas da tarde, outros têm horário diferenciado, mas entrega o seu melhor. Faz aquilo com esmero, trabalhando o dia inteiro para conquistar algo, porque olha para frente e fala, olha, no final do mês eu tenho um salário, no final do mês eu tenho uma conquista, por conta do meu trabalho. E aí você vendo o galardão, vendo o prêmio no final, você fica animado e você todos os dias se levanta para ir trabalhar. Estou com dor nas costas, mas eu vou trabalhar. Eu estou com uma dorzinha de cabeça, mas eu vou trabalhar. Eu estou com uma gripe, mas eu vou trabalhar. Eu estou cansado, eu estou desgostoso, mas eu levanto e vou trabalhar. E aí às vezes na igreja a gente inventa um monte de desculpas. A gente inventa desculpas. Por que isso? Porque às vezes a gente não está olhando para o prêmio, para o galardão que a gente tem já ganho, garantido pelo nosso Senhor e o nosso Salvador. E aí a gente inventa uma desculpa para não ir para a cela, a gente inventa uma desculpa para não fazer parte do projeto do reino de Deus aqui na terra, a gente inventa uma desculpa para não ir para a igreja, a gente inventa uma desculpa para não orar, uma desculpa para não ler a Bíblia, uma desculpa para não amar o irmão nosso. A gente vai inventando desculpas. Isso é muito complicado, porque isso se torna um problema na vida. A gente se torna muito hábil em inventar desculpas, em tentar enganar a mim mesmo, a si mesmo. Aí você fica muito hábil naquilo, porque você tem um motivo do porquê você não fez, um motivo do porquê você não está participando do reino de Deus aqui na terra, um motivo do porquê você não está fazendo aquilo. Fala a verdade, é fácil te enganar? Quando você quer ser enganado, você inventa uma desculpa boba muitas vezes. É um programa de televisão que te prende naquele sofá para você não fazer a vontade de Deus. É às vezes uma coisinha simples, uma coisinha boba. Olha, eu tinha que estar em outro lugar, pastor, por isso que eu não pude participar, por isso que eu não pude estar lá. A gente inventa aquelas desculpinhas que às vezes a gente fala sério, às vezes você para assim, passa, mas que desculpinha fuleiragem, hein, que eu arrumei. Só para não estar lá, só para não visitar o meu irmão, só para não estar lá orando com ele. Que desculpinha fuleiragem que eu arrumei para faltar na cela. Que desculpinha fuleiragem que eu arrumei para não servir o reino de Deus aqui na terra. Gente, mas é agora, esse negócio é muito urgente, a gente não pode ficar inventando desculpas, porque sempre que a gente não quiser fazer, vai aparecer uma boa desculpa, pode ter certeza. Oh, caiu um copo d'água no chão da minha sala, uma desculpa, não vou mais à igreja hoje, porque uma aguinha caiu na minha casa. Oh, parece que tem uma nuvem lá no céu e vai chover. Não vou fazer uma visita ao meu irmão. Oh, parece que eu estou atrasado com o trabalho que era para mim ter feito semana passada. E agora? Agora eu não posso mais ler a Bíblia. Inventa desculpas. E a gente vai tentando se convencer que está certo isso, mas não está. Não está. Todas as vezes que surgir um barulhinho na sua orelha, querendo inventar uma desculpa para você não servir a Deus, para você não fazer a vontade de Deus, manda embora. Fala assim, não é comigo esse negócio. Esse negócio tem que sair daqui, tem que ir embora daqui, porque o negócio comigo é com Deus, e eu sou um trabalhador da colheita, e eu tenho que ir colher, e eu tenho que ir lá, porque se eu não colher, eu vou perder os frutos. A gente precisa entender isso. E tem a questão do declínio. Muitas vezes a gente se acostuma com o declínio. Isso é muito ruim. Se acostumar com a ideia de que diminuir é algo normal, de que andar para trás é algo bom. Para trás, meu irmão, nem para pegar impulso, em nome de Jesus. Para trás não, ninguém deve ficar andando para trás e achar que está normal esse negócio. Você comprou uma casa, você está indo morar na casa, alguém chega e fala, olha, você não tem mais direito a essa casa, você luta com unhas e dentes, a casa é minha, eu comprei.
Eu paguei, está aqui a documentação, eu vou morar assim na minha casa. Você não anda para trás. Você não anda. Você quer, é seu, não é? Você comprou um carro, está dirigindo ali, tranquilo, dirigindo. Tudo certo, sua documentação, o guarda de trânsito chega para você e fala, vamos ter que guinchar. Não, está certo aqui a documentação, ó, eu paguei, é meu, eu não saio do meu carro não. Vai caçar outro aí para fazer de bobo, o carro é meu. Você lutou por aquilo, você investiu, aquilo é seu. Você não quer regredir na vida. Você estudou, você investiu na faculdade, você investiu nos seus cursos técnicos, no seu estudo. Você chega para trabalhar, você quer uma vaga que corresponda àquilo que você estudou. Você não quer andar para trás. Não é assim na vida? A nossa vida, a gente vai numa direção onde a gente quer subir, onde a gente quer avançar, onde a gente quer estar sempre crescendo. Aí a gente chega na célula. Faltou 2 essa semana. Normal, sempre falta 1 ou 2. Na outra semana faltou de novo. Tudo bem, as pessoas faltam. Na terceira semana a mesma pessoa faltou de novo, você nem ligou para ela. Tudo bem? Não está tudo bem não, tem alguma coisa errada. Se acostumar com essa ideia de andar para trás, de declínio, essa ideia de que a gente vai diminuir, está tudo certo, não. Nossa igreja hoje tem 300, a gente está sonhando com 800 para o mês que vem, a gente está sonhando com 1000 para o ano que vem, a gente não está mais atrás de centenas, a gente está pensando em milhares. A gente não chega no estágio que nós estamos agora e começa a pensar olhando para trás. Porque vai ser difícil. Porque vai dar trabalho. Porque eu vou ter que me esforçar mais. Porque eu vou ter que correr mais atrás. Você vai ter. Mas essa é a função de um trabalhador da colheita de Cristo. É trabalhar para colher. E os campos estão brancos e nós precisamos colher para que não percamos a colheita. E você deve entender isso claramente, porque Deus quer usar a sua vida para realizar essa colheita. E se nós começarmos a olhar esses bancos aqui, e nós começarmos a ficar, tá bom, porque tem uma quantidade de banco legal, as pessoas estão acomodadas, a gente vai começar a entrar nesse declínio. A gente vai parar de querer, de almejar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e a gente vai parar de lutar por isso que é o que Deus quer fazer aqui nesta igreja. Quando a gente olha esses bancos e começa a ver, os bancos estão sendo preenchidos, vamos comprar mais bancos, vamos aumentar a capacidade para que os irmãos possam se sentar na nossa igreja, vamos começar a pensar, a comprar a casa aqui ao lado, para que nós possamos expandir, para que nós possamos atender os nossos membros. Se a sua célula começou a crescer, você não pensa em dizer assim, não, a gente tem que entrar em um declínio aqui, a gente tem que diminuir, porque a minha casa não tá comportando mais. Você pensa assim, vamos multiplicar, vamos treinar líder, vamos conseguir mais anfitriões, para crescer mais. A gente não pode se acostumar com a ideia de que declínio é algo normal na vida, porque não é. Declínio é algo que não deve rolar na nossa mente, no nosso coração como algo natural. Nós fomos criados e somos criados para desenvolver os dons, os talentos, as capacidades que temos. E isso inclusive aqui, nesse ambiente de igreja. Nós precisamos avançar e você é importante nessa obra. Você precisa fazer parte disso. Pode passar. Pode passar. Travou? Travou. E você é parte importante. Para que você entenda isso claramente, é necessário que você quebre alguns paradigmas que temos nas nossas cabeças. Um dos paradigmas importantes de se quebrar: eu não vou conseguir. Tem gente que quando se propõe uma ideia, qualquer ideia que a gente coloque, a primeira coisa que ela fala é: eu não vou conseguir. Quebra isso, meu irmão. Quebra isso no nome de Jesus. Você está pronto, preparado, o Espírito Santo habita em você. Você está pronto, capacitado para conseguir ser um dos ceifeiros, um daqueles que vão colher para a honra e glória de Cristo. Essa proposta de é muito difícil, eu não vou conseguir, isso não está no vocabulário de Deus. Você consegue sim.
Você é capacitado, sim. O Espírito Santo está em você, sim. É necessário que você entenda isso hoje. Você não pode sair daqui e quando for apresentada uma proposta para você, de você se envolver com o reino de Deus, você diz assim: olha, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir. Não vai dar certo essa ideia. Gente, essa ideia sempre foi assim. A gente tem que tirar isso da nossa mente, sabe? Às vezes vem uma dificuldade na nossa vida, vem algo ali que está rolando. Na minha vida sempre foi assim, desse jeito as coisas. Tudo para mim é mais difícil. Às vezes é você que está tornando difícil. Deus já te deu tantas conquistas ao longo da sua vida. E agora Ele quer usar você para conquistar mais. Para ir mais para frente, para ir mais adiante. Você não pode se acostumar com essa ideia de que é difícil. Tudo na vida tem as suas dificuldades e as suas facilidades. Ser casado é difícil, ser solteiro também é difícil. Sabia disso? Mudar o seu estilo de vida para uma vida mais saudável, correndo, comendo corretamente é difícil, mas ficar doente por falta de mobilidade, por falta de fazer algo a respeito, por falta de se alimentar corretamente, também é difícil. Você tem que escolher qual difícil você quer enfrentar. Se é o difícil que vai produzir frutos, ou se é o difícil que não vai produzir nada na vida. Então para com esse negócio de que tudo é difícil na sua vida. Para com isso. Você está pronto, você tem capacidade, você é um ser inteligente. Você é um ser capaz de enfrentar as adversidades e vencer. Então para com esse negócio de é difícil. E começa a dizer assim: eu consigo. Fala assim: eu consigo. Eu consigo. Você consegue. É com você esse negócio. Às vezes vem uma mentalidade, né? Tem os pessimistas de Cristo, né? Só vai piorar, pastor, o mundo. Aliás, a Bíblia está escrito que o amor vai se esfriar e tudo vai de mal a pior. São os pessimistas de Jesus. Todas as vezes que a gente fala, vamos avançar, vamos para frente, nós vamos conseguir, vem aquela palavra: não vai dar certo, porque só vai piorar, daqui para frente é ladeira abaixo. Em nome de Jesus, repreende esse espírito de negatividade, esse espírito de pessimismo na sua vida. Começa a falar que vai dar certo, e começa a lutar, começa a ir adiante, porque você tem um Deus que é soberano sobre céus e terra, um Deus que a Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que sonhamos, do que aquilo que vemos. Você tem um Deus que é poderoso. Então para com esse tipo de ideia. E tem um negócio também, um paradigma na nossa cabeça que tem que ser quebrado, gente. Isso é urgente. Está vendo esse último? Eu sou isso, eu sou assim. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Mas Cristo não te chamou para ser o que você é. Ele te chamou para ser um imitador dele. Jesus Cristo te chamou para ser algo mais. Jesus Cristo te chamou para você ser um referencial nessa terra. Um referencial de proximidade com Ele, um referencial de aparência com Ele, de tal maneira que as pessoas vão olhar a sua face e vão ver Cristo refletido em você, de tal maneira que as pessoas vão olhar as suas ações e vão se perguntar: por que essa pessoa faz isso? Ela se parece com Jesus, ela não parece uma pessoa normal. Você precisa romper com esse tipo de história, de que eu sou assim mesmo. Mas Jesus Cristo não te chamou para ser você mesmo, te chamou para ser um imitador dEle, te chamou para ser semelhante a Ele, te chamou para se parecer com Ele, para que quando você colocar os seus pés em qualquer lugar, as pessoas vejam Jesus entrando. E aí você põe o pé no seu trabalho e as pessoas olham ao redor e falam: Jesus acabou de pôr o pé aqui nesse lugar. Você não pode se contentar com essa ideia. Uma outra coisa que a gente precisa romper é que, olha, eu sempre fiz assim. E tem uma frase do pastor Inar Brandão, ele diz o seguinte: olha, talvez o que te trouxe até aqui seja exatamente o que te impede de continuar crescendo. Eu cheguei até aqui do jeito que eu sou, fazendo do jeito que eu faço,
Por que eu tenho que mudar agora? Talvez seja porque o mundo mudou. Talvez seja porque as pessoas mudaram. Talvez seja porque a sua esposa agora é diferente de há 20, 30 anos atrás. Os seus filhos não são mais bebezinhos, eles cresceram. As coisas mudaram. Talvez seja porque o retroprojetor, aquele de plástico, já não é mais tão útil quanto um data show. Talvez seja porque datilografar hoje, curso de datilografia, já não tem a mesma funcionalidade como teve há anos atrás. E aí você sabe datilografar muito bem, mas hoje não serve mais para nada. O mundo foi transformado. Talvez seja porque o telefone fixo que está lá na sua casa, ninguém mais liga para ele porque só usa o seu celular. Para onde vai? Quem quer falar com você, liga para o celular. O mundo mudou, o mundo está diferente. E você não pode continuar igual. Às vezes você precisa mudar alguma coisa na sua vida e você tem que pensar seriamente nisso. Olhar para a sua vida e falar, poxa, eu estou num momento novo da minha vida. Eu não preciso ficar preso ao passado. Eu não estou lá amarrado no passado. Agora eu estou numa fase diferente da minha vida e eu posso fazer diferente, fazer o novo acontecer. Pode passar. Mas para isso a gente precisa entrar numa esfera de proclamação no nosso ambiente de igreja. A gente precisa entrar numa esfera de colheita. E aqui nesse texto, lá em João 15:8, diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E ali está grifado, sublinhado embaixo, você precisa dar muito fruto. O que você faz com a bananeira que gera uma banana para você por ano? O que você faz com essa bananeira? Você corta ela e joga fora, não serve para nada. Se você tiver um pé de laranja, você plantou um pé de laranja, você espera colher laranjas, mas esse pé de laranja está lá há vários e vários anos e produz só uma laranjinha por ano. O que você faz com esse pé de laranja? Está ocupando espaço à toa na minha terra? Eu vou arrancar esse pé de laranja e vou plantar um que dê fruto aqui nesse negócio. Não é dar fruto, é dar muito fruto. E aqui eu quero te chamar para uma responsabilidade muito séria. Eu quero te perguntar como tem sido a sua vida de frutificação. Você tem dado muito fruto para a honra e glória do Senhor? Quantas pessoas esse ano já conheceram a Jesus, já se entregaram a Jesus, já desceram as águas do batismo, porque Jesus usou você para livrar ela do inferno e trazer ela para o céu? Quantas pessoas você conduziu a Jesus Cristo nos últimos 3 anos? As pessoas olharam para a sua vida e falaram: eu tenho que conhecer esse Jesus, que Ele está falando, que ela está falando. Você deu muito fruto para a honra e glória de Jesus. A Bíblia tem uma passagem muito interessante. Jesus Cristo vai até uma figueira e Ele espera encontrar figos, e quando Ele não encontra figos na figueira, só encontra uma aparência de que ela teria figos, Ele amaldiçoa aquela figueira para que ela permanecesse do jeito que ela estava, não dando frutos. É uma maldição não dar frutos. Mas Jesus também diz que aqueles que têm um pacto selado com Ele, eles frutificam a 30, a 60, a 90 por 1. Você já contou os seus frutos? Você já colocou numa caderninha e disse: olha, pela minha instrumentalidade, o Espírito Santo me usando, eu já levei 40, 50, 60, 100 pessoas às águas do batismo. Essas pessoas conheceram Jesus porque eu estava lá e eu falei de Jesus. Eu apresentei o plano da salvação para elas, e elas se arrependeram de seus pecados e começaram a amar Jesus, assim como eu amo Jesus. Você tem frutificado, meu irmão, minha irmã? Você tem dado frutos para a glória de Deus? Pode passar o próximo slide. Porque Jesus Cristo, Ele diz que Ele veio justamente para salvar aqueles que estão perdidos. Jesus Cristo veio justamente para isso. Jesus Cristo não veio na terra e disse assim: eu vou viver uma vida agradável, uma vida honesta, moral, ética, correta, para que as pessoas que olharem para a minha honestidade sintam vontade de ir para o céu. Não, Ele veio para salvar o que se havia perdido. Então Ele veio viver uma vida moral, ética, correta, mas Ele também pregou o Evangelho. Ele anunciou o Evangelho do reino de Deus, dizendo às pessoas: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus.
Como nós temos vivido com amor por esses que estão perdidos. E o pastor Paulo Manzoni, ele afirma: aquele que está perdido, está perdido. O perdido está irremediavelmente perdido. E não adianta você dizer: mas é uma pessoa tão boazinha, é uma pessoa tão legal, é uma pessoa tão amável. Mesmo sendo boazinha, amável, se ela não conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, ela está condenada. E a ideia aqui é de que nós estamos vivendo nessa terra, e nós estamos andando num solo como que se fosse de vidro, e que se não fosse a graça, a misericórdia do Senhor sustentando esse solo de vidro, ele se partiria, e essas pessoas seriam engolidas e tragadas pelo inferno. Nós precisamos salvar aqueles que estão perdidos. Nós precisamos amá-los de tal maneira que a gente leve a mensagem da salvação. Só que tem uma coisa, sabe o que Satanás vai tentar dizer para você? Ele vai tentar te dizer que você está incomodando a pessoa. Ele vai tentar dizer para você que você é um incômodo, um estorvo na vida da pessoa, para que você fique acanhado, encolhido, diminuído e não fale do amor de Cristo para essa pessoa. Quando você ligar para a pessoa: meu irmão, percebi que você faltou 2 vezes na célula, está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar com alguma coisa? Posso orar? Satanás vai lá do outro lado da linha e vai dizer assim para outra pessoa: ele só está te ligando porque você faltou, senão ele nem ia te ligar, tá bom? E aí no seu coração ele vai dizer assim: olha, não fique incomodando ela não, porque ela pode não gostar e não voltar nunca mais. Amor nunca é demais, irmão. Deixa eu te dizer isso aqui, ó. Amor nunca é demais. Se alguém estiver ligando para você, te convidando, te chamando, é porque essa pessoa te ama, ela te quer perto. A gente não quer perto quem a gente não ama. Se tem alguém te ligando e te convidando e te dizendo: vamos andar junto, vamos viver junto, é porque essa pessoa quer você perto. É demonstração de carinho, de amor. Quem a gente não ama, a gente não esquenta a cabeça. Mas se estão te ligando, entenda: alguém tocou seu telefone, você atendeu, alguém perguntando para você: eu percebi que você não veio. É amor. É ela dizendo para você: eu quero você do meu lado. Não deixa, não vai pelas mentiras de Satanás, não, vai pela verdade do amor de Cristo. Se você está ligando para alguém e Satanás está tentando dizer para você: você está incomodando, deixa eu te dizer, ser amado nunca é demais. Nunca é demais. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a não ser o amor às pessoas. Eu já vi gente reclamar de ser criticado, reclamar de ser ofendido, mas não reclamam de ser amados. Então ame sem medida, ame sem limites, ame, e continua amando, e continua se devotando, se entregando cada dia mais às pessoas. Não importa, meu irmão, não importa qual seja a situação, continue amando para resgatar aquele que está perdido, para trazer de volta, para trazer ele para o seio do Pai Celestial, porque nós temos uma missão, pode passar, porque nós temos uma missão que foi dada por Jesus Cristo, e a missão é justamente essa: fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulos, muitos discípulos, não poucos discípulos, muitos discípulos, o suficiente para que as pessoas olhem e falem assim: ó, não foi pela capacidade dele, não foi pela capacidade dela. Olha, se fosse a capacidade dele ou dela, não seria dessa forma, não teria gerado tantos frutos. Foi algo sobrenatural que desceu do céu, moveu aquele lugar, moveu aquelas pessoas e gerou fruto demais. Se nós em um ano inteiro ganhássemos apenas uma pessoa para Jesus, 2 pessoas, as pessoas iriam olhar lá de fora e ia falar: é natural aquele monte de gente ganhar uma pessoa, né? Acontece. Agora, se a gente começar a ganhar 300, 400, 500, 1.000, 2.000, eles vão olhar aqui para dentro e vão dizer assim: Deus está nesse negócio aí, tem algo diferente acontecendo ali. Tem um mover do Espírito Santo rolando, a unção de Deus está derramando sobre aquele lugar, porque as pessoas estão sendo atraídas pelo amor de Deus, estão se entregando a Jesus aos montes. Aquilo não é uma obra humana, não é uma obra natural, é uma obra sobrenatural.
nós precisamos rogar pelos trabalhadores na nossa colheita, porque a colheita está pronta para ser colhida. Nós precisamos fazer os discípulos, treinar os discípulos, e quando você treina o seu discípulo, ele também produz novos discípulos, e aí você que fez 10 discípulos, você tem participação nos 10 que o seu discípulo também fez. Você treina o seu co-líder da célula, e ele aprende a pregar o evangelho, ele começa a amar o evangelho de Deus, amar a célula, e chega a hora de multiplicar, você tem 3, 4, 5 líderes para escolher, e para multiplicar, você incentiva eles a serem anfitriões, e eles começam a amar o trabalho de Deus nas casas, e falam: eu quero ter também na minha casa uma célula, para que os meus vizinhos possam vir, para que os meus filhos, para que os meus amigos venham também, e conheçam esse Jesus, e eles começam a fazer parte dessa obra maravilhosa que Deus tem feito na terra. Pode passar. Porque é importante a gente entender que a gente precisa gerar muitos frutos. Olha o que aconteceu na história da igreja. Lucas capítulo 9, Jesus Cristo tinha 12 discípulos. Quando a gente vai para o capítulo 10, ele está com 72 discípulos, enviando 72. Quando a gente vai para Atos, tem 120 reunidos, um pouco mais, por conta daqueles que não foram contados. Mas quando a gente vai para Atos capítulo 2, já é agregado mais 3.000 pessoas. Em seguida, mais 5.000 pessoas se juntam à igreja. Sabe o que eu vejo aqui? Tinha alguém contando. Tinha alguém assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, hoje a gente ganhou mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3.000 é a conta. 1, 2, 3. 5.000 se juntaram ao reino de Deus. Então a gente não pode vir para o reino de Deus e se adequar a essa ideia de que não frutificar é algo normal. A gente precisa amar os perdidos. E a gente chega na célula e conta: hoje a gente teve 5 visitantes. Aí na outra semana a gente conta: hoje teve 1. O que será que aconteceu? Será que a gente não convidou? Será que eu não convidei? Será que eu não liguei para o meu amigo que precisa conhecer Jesus? Será que eu não motivei a minha equipe a convidar? Será que eu esqueci de fazer isso? Porque hoje não veio visitante. A gente precisa contar, gente. Porque a gente tem que produzir frutos. Muitos frutos. A gente precisa chegar na célula e começar a olhar: opa, o que está acontecendo com a minha célula? Era para ter aqui, de padrão, pelo menos 10. Não tem, teve 8. Tem algo diferente. E aí você entra em oração com o Senhor. Você entra num clamor com Jesus Cristo, dizendo: Senhor Jesus Cristo, mexe com o coração desses que faltaram. Me dá uma sabedoria vindo do alto para conversar com eles e que eles se sintam amados, para que eles participem, para que eles se envolvam, para que eles convidem pessoas para estar no seu reino, para ir morar no céu comigo, porque eu quero ver eles no céu. A gente precisa contar, gente. A gente tem 380.000 pessoas na cidade de Limeira. A gente precisa contar essas 380.000 no reino de Deus, assim. Sabe quando chegar no céu? Chegar no céu e a gente começar a contar 1, 2, 3 e falar: Limeira está aqui. Limeira está no reino de Deus. A minha igreja fez a parte dela e nós trabalhamos arduamente para ganhar a nossa cidade, para ganhar o nosso país, para levar o evangelho e trazer as nações ao reino de Deus. Nós precisamos contar. Nós não podemos de maneira alguma se acomodar com uma vida sem frutos. Nós temos que ter muitos frutos. Nesse momento eu quero passar para vocês um vídeo. É o próximo, né? Um vídeo. Eu quero que você preste bastante atenção. Pode ser o vídeo primeiro. Eu quero que você preste bastante atenção no vídeo. Eu quero que esse vídeo mexa com o seu coração. Mexa com o seu ego, de uma maneira boa, de uma maneira que você se sinta desafiado. Você já assistiu o filme A Lista de Schindler? Schindler, para quem não sabe, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas
seguidores de Hitler, perseguiam os judeus para matá-los. Schindler pegava seu dinheiro, subornava os soldados nazistas para comprar essas pessoas. Eram crianças, jovens, adultos, mulheres. Schindler os trazia para dentro da sua fábrica. Lá, eles estavam seguros. Lá ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar 1.100 pessoas e salvá-las da morte. Crianças, jovens, velhos, senhoras. Ele trouxe para a sua fábrica. Teve uma noite que ele fez suas malas e foi em direção ao seu carro. Quando ele chegou, se apresentou a ele uma grande multidão. Eram as 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado, todos os operários assinaram. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro. Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto. 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. E você? Qual é a sua parte? Muitas vidas estão indo para o inferno. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge, seus pais, irmãos, amigos, o que você tem feito para alcançá-las? Quanto vale uma vida para você? Oscar Schindler investiu milhões para salvar 1.100 pessoas. Lembre-se, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Quanto vale uma vida para você? Ele queria ter salvado mais. Você quer salvar mais? Você está trabalhando para salvar mais? Você está se dedicando para salvar mais? Você está se envolvendo com o reino de Deus para salvar mais? Eu não quero que você chegue nesse momento aqui, esse momento, onde a gente vai estar diante do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de
todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Você está se vendo nessa hora? Você está se vendo salvo diante do Cordeiro, diante do trono do nosso Senhor, o nosso Salvador, cercado de pessoas de todas as nações? Você tem que se ver lá. Mas eu quero que quando chegar esse momento, você olhe ao seu redor e veja: aquele ali está aqui porque eu preguei o Evangelho para ele. E olhe para a sua esquerda e diga: aquele lá também. E olhe para trás e diga: aquele lá também. E olhe para mais adiante e fale: aqueles lá também, aquele grupo também eu preguei o Evangelho, e eles aceitaram a salvação que há em Jesus Cristo, e vieram ao céu. Eles estão aqui hoje, porque graças a Deus, o Espírito Santo me usou, me tocou, e eu me dispus a pregar o Evangelho. Eu não quero que você chegue nessa hora, e olhe ao redor e se sinta sozinho, porque só você foi lá. Olhou ao redor, não viu seus pais, seus filhos, seus amigos, as pessoas que Deus colocou na sua vida. Então, irmãos, eu quero, partindo para o final, pode colocar o último slide, eu quero trazer aqui um despertar nos nossos corações, um despertar de que Jesus Cristo disse aquilo que nós começamos aqui o culto, que nós devemos rogar para que haja trabalhadores na colheita. Eu quero afirmar que esse trabalhador é você. Você é a pessoa pelo qual eu tenho orado. Você é a pessoa sobre o qual Jesus Cristo estava falando naquele momento. Você é o trabalhador que precisa estar nesta colheita, colhendo muitos frutos. Eu quero despertar em si você, eu quero te motivar também a romper com todo tipo de problema, com todo tipo de paradigma, com todo tipo de desculpa, a romper com tudo isso que te impede de gerar muitos frutos para a honra e glória de Deus. Eu quero te motivar a dizer: basta, a partir de hoje eu vou frutificar, e frutificar muito para a glória de Deus. Eu não vou frutificar pouco, eu não vou ficar satisfeito com poucos resultados. Eu quero muitos resultados, porque eu sei que o Espírito Santo produz muito, e a gente tem que colher muito também. Eu quero te incentivar com uma proposta, a proposta de que você comece a pensar seriamente em ser um anfitrião de uma célula. Que você comece a pensar seriamente em abrir o seu lar, para que pessoas se rendam a Jesus Cristo ali dentro da sua casa, usando aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, para glorificar o nome do Senhor. Eu quero colocar como proposta que você pense muito sério, começar a participar dos cursos de liderança que a nossa igreja vai fornecer, para que você se envolva com o trabalho da evangelização, se envolva com o trabalho de ser um líder de célula, se envolva com a sua célula, de tal maneira que você vai começar a perceber muitos frutos na sua vida. Deus te usando para muitos frutos. E a proposta inicial aqui, que o Senhor nos deu, foi a seguinte. Veja, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Eu quero te envolver nessa proposta de Jesus Cristo. A Safira vai colocar uma música ali, de fundo. E aqueles que puderem, eu quero convidar-se a chegar aqui à frente do altar, e juntos, como igreja, nós vamos clamar ao Senhor para termos mais trabalhadores, para que nós não percamos a colheita.